Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho do que é o sistema Kanban. A gente possa conhecer através desse pequeno vídeo, através dessa pequena demonstração, as vantagens, os benefícios, o porquê da utilização do sistema Kanban, quais são os benefícios que eu possa trazer para a minha empresa, qual o meu ganho de produção, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer dentro do meu processo para que eu possa ter um método que é conhecido mundialmente, um método que é eficiente há vários anos e é um método simples, um método que depende muito da nossa organização, depende muito da minha programação de produção e que pode gerar economia de tempo, economia de recursos, economia de dinheiro em si, dentro da minha pequena produção, dentro da minha grande produção, dentro da minha pequena ou da minha grande empresa. Mas vamos lá. Para a gente iniciar, o que a gente vai ver dentro desse nosso vídeo? O que é o sistema Kanban? Quais os tipos de Kanban? As vantagens que o sistema Kanban pode me oferecer? Como se aplica o Kanban? Condições para implantar o Kanban? A apresentação de alguns exemplos de boa prática e uma conclusão final. Mas, Túlio, o que é o sistema Kanban? O que é a palavra Kanban? Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa literalmente registro, ou placa, ou até mesmo tabuleiro. É um sistema desenvolvido para a produção lente de um time. O Kanban é um sistema para controlar a cadeia logística do ponto de vista da produção, desenvolvido por Takino Ioto, da Toyota, para encontrar um sistema de melhor manter o nível de produção. O Kanban é um método que utiliza alcançar o JUP, tornando-se uma ferramenta eficaz para apoiar a execução de um sistema de produção como um todo, e provou ser excelente por promover as melhorias. Em 1940, a Toyota começou a estudar esse mecanismo, a fim de trazer para o seu mercado, a fim de trazer para dentro da sua fábrica as condições, as melhorias, trazendo um estudo baseado principalmente em supermercados. Pois você não vai no supermercado hoje e você não vê um grande supermercado ou um pequeno supermercado com um estoque gigantesco. Porque esse estoque em si ele vai determinar, ele vai demonstrar um número grande de capital parado. Isso tudo para a gente hoje no nosso mundo, nosso meio competitivo hoje, tudo isso é perca comercial. Então a grande vantagem do Kanban é, o que é o Kanban? Qual o objetivo do Kanban? Trazer para mim um estoque resumido, um estoque enxuto, um estoque em que a maneira que eu vou utilizando, eu vou repondo. Não repondo, sem ter uma perspectiva de quando eu irei utilizar esse meu estoque. Então a Toyota começou a observar o processo principalmente de reabastecimento de prateleiras. E ela chegou a um nível real, ela chegou a uma linha em que o consumidor ele realmente vai consumir aquilo que é de imediato. No caso da Toyota, um consumidor não consome um carro para ter ele parado, não consome um carro para ter ele em estoque. No nosso caso, a gente pode citar uma coisa mais simples, uma padaria. Uma pequena panificadora não vai produzir um pão de queijo hoje para ser utilizado, para ser revendido daqui a 5 dias, 10 dias. Mas da mesma forma, eu não posso produzir uma quantidade de pão de queijo hoje que chegue o meu cliente, eu não tenho isso produzido, o meu cliente não vai esperar eu produzir. Então o Kanban utiliza uma taxa de procura para controlar a taxa de produção, passando a procurar o cliente final através da cadeia de processos da sua loja ou do seu estabelecimento. Existem hoje 3 tipos de Kanban. Nós temos o Kanban para transporte e para logística, o Kanban para produção e o Kanban para fornecimento. Qual que é a diferença dos 3, Túlio? Transporte ou logística, usado para avisar o estágio anterior em que o material pode ser retirado do estoque e transferindo para um destino específico. Este contém informação como número, descrição dos componentes, lugar de origem, destino, entre outros. Já o Kanban para produção é um sinal para o processo produtivo em que ele pode começar a produzir um item para que seja colocado em estoque. As informações contidas neste Kanban normalmente incluem número e descrição dos componentes, descrição do processo, materiais necessários para a produção do componente.
entre outros. Ou do fornecedor, são usados para avisar o fornecedor que é necessário usar o material ou componente para um estágio de produção. A grande vantagem da utilização do sistema Kanban para as empresas é a redução de custo. É isso que nós buscamos hoje, um mercado mais competitivo. E meu cliente ele quer duas coisas, ele quer qualidade, mas ele também quer preço. Então o Kanban ele me traz isso. Nosso grande objetivo da implementação do sistema Kanban é a redução do preço. Isso porque as empresas mantêm um estoque apenas que irão consumir, conduzindo uma maior disponibilidade na tesouraria, não tendo necessidade de manter um capital imobiliário sem saber quando aquele material irá ser utilizado. Outras vantagens do nosso sistema: uma maior capacidade total das linhas produtivas, já que os setores produtivos são mais bem aproveitados, antecipação dos prazos de entrega de todos os produtos finais ao meu cliente e uma redução do nível de existência de produtos finais no estoque, uma vantagem da produção push. O Kanban. O que me diferencia, o que me mostra, o que vai me mostrar quando o Kanban ele é aplicado? Esse quadro aqui, ó. Todo método Kanban, se não for por quadro, que é a parte mais simples, mas o meu sistema ele sempre vai ser dividido por cores. O Kanban tem como característica o sistema visual, sendo que as cores equiparadas a um semáforo, onde a cor verde, onde a minha cor verde significa que a produção está fluindo bem. A cor amarelo, devemos ficar atento. Já na cor vermelha, isso me mostra que a situação ela está crítica, eu preciso produzir rápido. Então eu controlo todo o meu estoque através dessas três cores. O Kanban funciona com uma economia interna, colocando o trabalhador para trabalhar realmente acompanhar o resultado final da economia. Dessa forma, o Kanban, de origem, o fluxo, onde eu tenho manter a minha produção rodando de uma forma sistemática e um posto de trabalho comandado por um ambiente totalmente montado. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo do posto de trabalho 1, posto de trabalho 2 e o fluxo do meu Kanban. Então, à medida que o posto de trabalho 1 vai utilizando o seu material, gera-se cartões e esses cartões vão liberar a minha produção, vão liberar o meu comprador, vão liberar o meu fornecedor para oferecer demandas dentro da minha produção. Já já eu vou te mostrar um vídeo que vai te mostrar um pouquinho, vai te explicar um pouquinho melhor visualmente sobre este processo, tá? Então, condições para aplicar o Kanban. O que eu preciso ter dentro da minha empresa para me aplicar o Kanban? Uma necessidade de um bom layout de fabricação, uma necessidade de tempos curtos para mudança em série, uma eliminação de possíveis imprevistos, desenvolver uma relação privilegiada com fornecedores, uma polivalência do pessoal necessária à formação de recursos humanos, uma normatização dos componentes e subcomponentes contidos do produto, que diminui o número de referências a ser trabalhado, e uma necessidade de nivelar a minha procura do trabalho. Então, esse da nossa foto aqui é o quadro, nosso sistema Kanban é o nosso quadro Kanban. Para cada peça, tem uma sequência de posições onde serão colocadas os meus cartões. As posições vazias indicam estoque, disponível, embalagens cheias. Em cada cor indica o grau de urgência de reposição. Os cartões são colocados do verde para o vermelho. Lembrando que verde não há necessidade de produzir. Amarelo, a necessidade de produção. E vermelho, o meu estoque, estou usando o meu estoque de segurança a partir daquele momento. Até voltando aqui um pouquinho nesse quadro, você vai ver que aqui ele colocou vermelho, fazer, amarelo, alerta, verde, estoque, tá bom? Então, ó, quadro Kanban. O cliente só retira a peça do estoque quando realmente for necessário. O fornecedor só pode produzir peças para as quais produz Kanban de produção e na quantidade definida no mesmo. Somente peças boas podem ser colocadas em estoque. Os cartões devem ficar nas embalagens cheias e no quadro Kanban. O número de cartões do Kanban está diretamente relacionado com a velocidade do consumo na linha de montagem e com o tempo de reposição necessária ao fornecimento de lotes. Então eu preciso ter uma padronização. Exemplos de boas práticas. Cada lote é armazenado em um recipiente padronizado com um número definido de peças e um cartão corresponde a cada contentor.
Os contenedores cheios e vazios devem ficar no local pró-estabelecidos, devidamente sinalizados. Então, o Kanban é um sistema de autocontrole extremamente simples de ser implementado. O Kanban elimina a necessidade de controle por meio de documentos formais e contribui para a desburocratização do meu sistema. E o Kanban valoriza o trabalho, fazendo com que ele possa contribuir com a sua experiência para o sucesso do sistema. O Kanban limita e permite reduzir o estoque. E o Kanban reduz custo de fabricação. E o Kanban tem baixo custo de implementação. Então essas são algumas conclusões que a gente chega ao final das vantagens de ter esse método Kanban. Vou estar disponibilizando